Bom, eu vou fazer esse vídeo sobre alguma coisa, mas eu não sei o que é, mas provavelmente centrado em algumas pessoas merecem sofrer e precisam sofrer para os outros serem felizes. É sempre assim, cara, não dá pra todo mundo ser feliz. Eu digo isso em vários vídeos. Ou no primeiro vídeo, né, eu digo nos primeiros dois vídeos, eu não sei qual dos dois, eu digo pra um leão comer uma zebra morre. Essa é a natureza, irmão. A gente tem que destruir as minorias pra maioria prevalecer, tá ligado? Ah, mas você tá oprimindo as pessoas, isso é errado. Ninguém precisa sofrer, cara, foda-se. E essas pessoas também não são as melhores, não. Elas não são as mais mentalmente estáveis, não são as mais legais também, não. Então, assim, essas minorias precisam se fuder. Manda real, a true da true. Que, tipo, se você não quer ter filho, não aborta, é só não transar, porra. Tá ligado? Transar cientificamente falando só. O prazer é muito maior se você faz isso com alguém que você gosta, e não só por prazer, tá ligado? Então, assim, se você quer fazer por prazer, se apaixone. Porque tecnicamente, cientificamente falando, isso é o que mais vai trazer prazer. E se você tá dando assim atrás de prazer, enfia a mão inteira na buceta, porra. Eu tenho certeza que isso vai te dar um orgasmo foda e você não vai ter que transar com 20 caras diferentes. Tipo, se você quer abortar, não cobre isso do Estado. O Estado precisa de pessoas nascendo, porra. Tipo, outra coisa. Ah, tem gente sendo explorada no capitalismo pra fazer produtos mega baratos. Beleza, porra, a gente precisa dos escravos chineses. Foda-se. Você sabe quem é a maioria? A maioria do mundo? São asiáticos. São asiáticos. Os asiáticos são tipo 2 bilhões juntos. É mais de 2 bilhões. Só contando a Índia e a China são 2 bilhões. A maioria das pessoas, o maior grupo étnico do mundo, eu não tenho dados porque não precisa de dados. Tem 1 bilhão de pessoas só na China. Então, assim, o maior grupo étnico do mundo são asiáticos. Você sabe quais são os costumes asiáticos? Se você é contra o patriarcado, eu tenho algo pra te dizer. A China não é. A China é uma maioria, mas eles precisam se fuder. A China não é legal. Os chineses, assim, a gente precisa da China na merda pra a sociedade ocidental funcionar. Porque a sociedade ocidental, você queira ou não, mesmo com toda a violência, acredito que a sociedade ocidental é a que mais tem valores para uma sociedade funcional. Veja que dificilmente uma sociedade não ocidental é saudável. Ou, ou não tem coisas terríveis. Porque, tipo, na Arábia, eu já citei isso antes, eu acho, que tem muito tráfico humano de escravos e escravas sexuais, inclusive crianças. E isso é fora do Ocidente, obviamente, por conta do islamismo, tá ligado? No budismo, se você realmente se importa com o direito das mulheres, as mulheres serem iguais, você tem que ver que o budismo, que é uma das maiores religiões da Ásia, né? Diz que uma mulher nunca pode ser Buda, porque
não sei se é impura, mas é tipo, ela não consegue porque a natureza da mulher impossibilita, tá ligado? Tipo, tem muito desses valores contra a mulher em sociedades não ocidentais, assim, tipo, na África, na Ásia, no Oriente Médio, tá ligado? Tipo, a sociedade cristã é, pode ter sido opressiva, mas isso foi lá no passado. A gente hoje. Eu sou ateu, né? Enfim. Mas a gente ocidental da sociedade cristã é os que mais dá direitos a mulheres, tá ligado? Então, assim, se você realmente se importa com uma minoria ou outra, não apoie. é, não apoie que esses países com uma cultura horrível sejam considerados heróis, tipo Palestina ou, ou, a, ou a União Soviética, tá ligado? Porque essas ditaduras, esses governos que tecnicamente são oprimidos, entre aspas, são horríveis. São horríveis para as minorias que, que a esquerda ocidental diz que eles apoiam. Que não é verdade, tá ligado? Tipo, na, no Oriente Médio é bem comum que homens gays sejam obrigados a serem trans, porque ou você é homem ou você é mulher, você não pode ser gay. Tipo, tem no livro lá do islamismo, não me lembro o nome, tem tipo, você pode ser gay, mas não nem chegue perto de demonstrar comportamentos masculinos, tá ligado? Então assim, umas religiões aí, umas culturas aí, tem mais que se fuder. Tipo, culturas originais, indígenas, tem muitos rituais bizarrinhos, né? Que não se fala. Tem que enterrar gêmeo porque um é do mal e o outro é do bem. É, e você não sabe qual é qual, você tem que matar os dois. Tem isso nas culturas indígenas. Tem também muito na África de tratar a mulher como um objeto reprodutivo, tá ligado? Existem. As pessoas têm que parar de serem idiotas e verem que existem sim culturas e morais superiores às outras. E que alguém tem que. E que as pessoas más têm que serem punidas e têm que se fuder. Não é só porque uma parte do que eles dizem vai ajudar uma pessoa, um grupo minúsculo, que isso é bom, porque dentro desse grupo minúsculo tem muitos doentes mentais que estão sendo ignorados e também doentes no sentido de perturbados que fazem coisas horríveis e são inocentados por serem desse grupo minoritário ou apagados para manter a agenda, né? Manter do jeito que manter porra, esqueci o nome. Mas deu pra entender, manter o discurso, era isso essa palavra. Manter o discurso de que essas minorias são só pessoas inocentes sofrendo, quando na verdade tem muita gente mal intencionada no meio. Tipo, direi, direitos trabalhistas não é algo ruim da esquerda, mas foi escalonando muito rapidamente e fugindo do controle do que é bom senso. Tipo, eu não sou contra o movimento militante lá dos, sei lá dos anos
40, 30, que era tipo, se fudeu o nazismo, tomando o monarquismo, fascismo, essas porra. Mas, tipo, era fascismo e nazismo real, tá ligado? Não é de hoje que, tipo, eu não quero ficar com uma preta obesa que me xinga o tempo todo só por ser branco. Isso é racismo, fascismo, nazismo, tá ligado? Não era assim. Era algo real, palpável. Era algo palpável e que qualquer ser humano decente concordaria, mas foi evoluindo de um jeito que não dá mais pra concordar. Tá ligado? É um negócio absurdo. Totalmente absurdo. Tipo, ok, eu sou a favor do casamento gay ser legalizado. Isso é ok, totalmente normal. As pessoas têm animais gays e isso é de boa, é da natureza, tá ligado? Às vezes a sexualidade não funciona direito e é isso aí. A pessoa vai ter que conviver com isso. Tecnicamente, se for só por isso, não tá fazendo mal a ninguém. Mas agora o movimento gay tem uns negócios absurdos, vai evoluindo pra coisas cada vez mais absurdas. E Foucault chega a dizer do movimento queer, né? Foucault diz que pode incesto pedófilo, tá ligado? Isso é evolução tecnicamente, né? Dentro do discurso deles, é a evolução do direito dos gays. E não é assim, tá ligado? Você não pode só abrir as portas pra todo mundo porque foi uma minoria oprimida. Às vezes foi oprimida por um motivo. Tá ligado? Eu falei no vídeo sobre limites. O limite tá no nível 1 pra você não chegar no nível 6. Tá ligado? O problema não é passar pro nível 2. O problema é chegar lá no 6. Que já fica absurdo. Uma coisa vai evoluindo pra outra até chegar em atrocidades. E todo mundo já tá acostumado e tipo, é só mais um nível, tá de boa. Tá ligado? E são somente coisas horríveis. Pedofilia, incesto, pessoas doentes mentais tendo casos piorados pela agenda política, tá ligado? Crianças sendo mutiladas e vítimas de experimentos só pra fazer parte da agenda. Isso não tá certo. Isso não é parte de direitos humanos e de libertar os gays. Eu acho que nem os gays normais que não foram consumidos pela agenda concordam com uma porra dessa. Tipo, eu só quero transar com um cara, tá ligado? Não quero que uma criança possa ter o pinto arrancado. Não é isso. Eu acho que um gay normal não tá por essas coisas, tá ligado? Não tá por essas políticas absurdas. Tipo, o cara só quer ter o amor dele em paz, tá ligado? E vai enfiando essa agenda cada vez mais absurda, como se fosse parte da comunidade deles, que na verdade nem ajuda eles, na verdade prejudica, né? Porque faz as pessoas olharem com um olhar torto, como se só porque você é gay você concorda com essas coisas. Não é assim, tá ligado? É um negócio absurdo. Tipo, eu não sou contra os gays, eu sou contra coisas hediondas, tá ligado? Que vão fazer mal pra pessoas inocentes e pra sociedade no geral. Tipo, mesmo se você só pensa em você tem que ver que a sociedade te beneficia de alguma forma, sempre te beneficia. E pessoas saudáveis beneficiam a sociedade. Então, assim, a gente precisa oprimir essas coisas absurdas e hediondas pra sociedade funcionar, mesmo que para isso oprima uma minoria, tá ligado?
pra uma maioria ser saudável e feliz, a gente tem que oprimir essas coisas horríveis e hediondas. Mesmo que isso seja colocar um limite atrás do que seria a coisa terrível, se você botar só um nível atrás, as pessoas não vão achar tão absurdo. Tipo, o absurdo chega no 6 e você coloca a barreira no 5, as pessoas não vão achar mais um absurdo o 6, porque o 5 é praticamente a mesma coisa. O problema 5 é quase o mesmo nível do problema nível 6, porque tá muito perto e as pessoas não vão achar um absurdo. Então tem que botar a barreira lá no 2, no 1, do que é o absurdo, tá ligado? Pra não evoluir pra essas coisas horríveis e hediondas que a esquerda tá querendo implementar. Que isso não é esquerda real. Lá da época da Revolução Francesa não era assim, tá ligado? Que era tipo, a gente quer abaixar os impostos, a gente quer derrubar a monarquia. Era isso a esquerda, era tipo, era direitos humanos básicos e lógicos que qualquer ser humano decente hoje em dia concordaria. Tipo, libertar os escravos, fazer a lógica ser mais presente e menos fanatismo religioso. Isso é algo que qualquer pessoa normal concordaria, mas foi evoluindo, foi escalonando para coisas terríveis e que fazem uma sociedade doente e que destrói a vida das maiorias, né? Destrói a vida da maioria das pessoas. Das pessoas de bem, porque a maioria das pessoas são asiáticos e asiáticos têm uns costumes bizarros e a maioria das pessoas são fora do ocidente e eles têm uns costumes horríveis e totalmente imorais e que são contra uma mente saudável, né? Tipo, casamento de crianças e não comer animais ficando doentes, essas coisas, sabe? Que são contra, né? Vão contra uma sociedade saudável e que traria uma felicidade para as pessoas de bem de verdade, tá ligado? Então, assim, a gente tem que oprimir as minorias pra, mesmo se elas forem maiorias, pra perpetuar, né? Perpetuar uma felicidade saudável e não uma libertinagem que deixa as pessoas com uma falsa sensação de liberdade, mas é uma doença moral e para as pessoas de bem de verdade, tá ligado? Tipo, a gente tem que banir a parada LGBT não porque está comemorando o amor e tal. Tipo, nem é mais sobre isso. É mais sobre eu quero que os meus fetiches sejam vistos e aceitos. Quando ninguém de direita exige que os seus fetiches sejam aceitos. Eles não tem uma parada hétero onde as pessoas comemoram fetiches héteros como BDSM. Tá ligado? Fetiches normalmente héteros, porque, tipo, também tem BDSM na comunidade gay, tem bastante também, mas fetiches mais comuns não são comemorados. Tipo, pet play é comemorado na parada LGBT. O que caralho é pet play? Eu tenho certeza que uma pessoa saudável da cabeça não faria um pet play. E o pet play é um caminho óbvio, tá ligado? Um caminho lógico pra zoofilia, tá ligado? E tem isso nas paradas LGBT, tá ligado? Tipo, ninguém comemora a posição missionária do sexo hétero, tá ligado? É simplesmente algo que você deixa entre quatro paredes e que
Não se deve explorar muito a sexualidade porque você vai querer cada vez coisas mais absurdas e vai chegar um nível que vai ficar hediondo, tá ligado? Vai chegar num nível que vai ser terrível. Por isso que tem que banir. Tipo, eu falo isso como um punheteiro terrível, punheteiro horrível, assim, já vi coisas horríveis. Eu falo isso como um mega punheteiro que tá batendo punheta desde os 12 anos. Eu falo isso como alguém que conhecia, sabendo da existência da pornografia desde os 18. Tá ligado? Isso é, isso é péssimo. Eu não tô falando pra regulamentar as redes do jeito que a esquerda fala, né? Eu estou falando de criar-se, né, um tabu enorme. A gente tem que criar um tabu enorme para que o problema de nível 1 não chegue sequer a existir. Para não piorar. Tipo, você vai ver tipo, tem coisas muito ruins nos animes. É por isso que era tão estigmatizado antigamente. Tem coisas muito ruins em animes. Tem loli, tem abuso sexual, tem perversão, e evolui pro hentai. O hentai tem de tudo, tem coisas hediondas pra caralho, tipo Futabu. Vocês já ouviram falar de Futabu? Tem o loli da piroca enorme, tá ligado? E isso aí é perversão, né? Uma perversão nem um pouco saudável. Falo isso como alguém com uma perversão nem um pouco saudável. Tá ligado? E eu vi. Tem que criar-se, né, a moral de não colocar pornografia e sexualidade para crianças, para que não vá se acostumando a coisas que fazem mal para a cabeça do ser humano, para as outras pessoas, para a sociedade no geral, não se acostumar com não ficar muito confortável com sexualidade a ponto de coisas horríveis serem normalizadas. Tipo, eu tenho um problema seríssimo com pornografia, hentai, porque anime, sei lá, não sei porquê, foi meu primo maldito. Meu primo maldito que me fala de hentai. Primo maldito. Ele é um cara mais ou menos legal, mas tem umas coisinhas, né? Enfim. Tem que se criar essa moral forte contra a pornografia para que coisas hediondas e terríveis não aconteçam com pessoas inocentes, tá ligado? Tipo, voltando pro Futabu, eu vi Futabu com 8 anos. Eu vi Futabu com 8 anos. Você que conhece Futabu sabe que não é coisa de criança de 8 anos tá vendo. Então, assim, se tivesse uma moral, assim, mais forte contra a pornografia, eu acho que não teria tantas perversões. Eu não sei como. Eu acho que eu não tenho que envolver o governo nisso, sim, tem que envolver as próprias redes sociais, né? As próprias redes sociais. Tipo, você poder falar, eu acho que deve é incluso na liberdade de expressão, né? Mas assim, sites muito terríveis e sem regulamentação nenhuma não deveriam ser permitidos por leis de internet ou coisa assim,
tá ligado? Eu acho que o mínimo de intervenção do governo seria o ideal. O mínimo do mínimo do mínimo. Se não, se tiver como fazer essa regulamentação na internet com uma pornografia terrível, não ser regulamentado pelo governo, eu ia adorar. Acho que essa regulamentação tem que ser feita pelos pais, né? Eu acho que faz sentido. Tem que criar as crianças para não chegarem a pornografia, para não chegarem a fetiches doentios, né? Eu acho que é isso. Não deixar a criança ver coisa que não é de criança para quando ela chegar na idade adulta ela não ser um adulto perturbado. Tipo, não deixar uma criança ver um anime muito pesado, tipo Pain Stalking. Você não pode deixar uma criança ver Pain Stalking. Tá ligado? Tem que os pais, né? Não tem que ser o governo, tem que ser os pais controlando o acesso das crianças à internet e a coisas sexuais na infância, tá ligado? Porque eu não tive controle nenhum e agora eu tenho problemas com pornografia e hentai. Que começaram na minha infância, com 8, 9, 10 anos. Eu já sabia o que era hentai, tá ligado? Aí se você não sabe o que é, demora mais pra você ter coragem de pesquisar. Entendeu? Eu já comecei fudida, comecei já com renta de Futanari, tá ligado? Porque eu não tinha regulamentação da internet do que eu fazia. Mas eu tive sorte, né? Que eu tenho uma moral interna muito forte que isso eu soube, né? O que fazer pra parar, né? Pra não fazer mal a ninguém na sociedade. Tipo, eu só disse, eu sou uma pessoa terrível, doente, e eu tenho que me isolar. Eu não mereço estar perto das pessoas de bem, tá ligado? Então, assim, como uma pessoa com feitiços horríveis e hediondos, eu digo que as crianças têm que ter a pornografia regulamentada pelos pais. O acesso a coisas sexuais regulamentada pelos pais, tá ligado? Porque, tipo, a sociedade foi deixando muito a sexualidade ser vista, entendeu? E isso não causa algo bom para a sociedade, causa o contrário. Causa perversões cada vez maiores e seres humanos doentes, tá ligado? Tipo, a gente normalizou. Na favela tem um baile funk deixar e dizer que baile funk é cultura, e isso normalizou a sexualização de crianças lá nas favelas, com crianças querendo seguir a moda dos adolescentes com shorts curtíssimos e, e blusinhas mostrando a barriga, e garotos de 10, 12 anos já vendo putaria desde cedo, tá ligado? E isso faz com que tratem mulheres como objetos e criem perfeições terríveis, tá ligado? E isso de deixar a libertinagem tomar conta como se fosse liberdade, não cria pessoas livres, cria pessoas doentes. Como eu, viciado em pornografia desde os 13 anos, tá ligado? Os pais têm que regulamentar isso, mas a sociedade tem que criar, né, tabus são necessários porque eles são limites, tá ligado? Tipo,
você tem que dizer que algo é errado pra não evoluir, entendeu? Pra algo. Tipo, você tem que dizer que ver pornografia é errado pra que a criança não ache que tudo tá liberado e ver um hentai de futanário com 10 anos que nem eu, tá ligado? Porque isso cria fetiches horríveis e objetificação de pessoas, relações instáveis, doentias. Então, assim, os pais têm que regulamentar isso aí, tá ligado? E a sociedade tem que criar isso como um problema. Tem que ver isso como um problema e não como liberdade. Porque liberdade demais cria seres humanos sem limites. E seres humanos sem limites não criam uma sociedade funcional. Como eu disse no vídeo sobre limites. É desse jeito, tá ligado? É isso que. É isso que o movimento feminista, o movimento LGBT levou as coisas a serem, né? Levou a criação dos incels que acham que mulher só serve pra sexo e os red pills também, que acham que mulher só serve pra sexo e por isso que ela tem que ser pura os caralho e eles podem pegar tudo, porque a libertinagem tá solta, né? E aí criou esses problemas que não existiam antes. Pra você ter sexo, você tinha que casar. Eu sou totalmente a favor disso, tá ligado? Tipo, você só ter sexo no momento que você, no mínimo, está namorando e que tem a intenção de casar, porque, tipo assim, senão as pessoas vão ter namorados cada vez mais curtos e vai voltar a ser tudo igual era antes, né? Assim, tem que voltar essa ideia aí de só ter sexo depois de casar. Tipo, você ter sexo no namoro é ok, desde que você casa com a pessoa depois, tá ligado? Porque senão isso evolui pra coisas que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Coisas horríveis, vai liberando, vai intelectualizando os fetiches e a libertinagem até criar seres humanos disfuncionais e doentes. É isso, tá ligado? Acho que é esse o fim do vídeo. Criem direito às crianças e fora a libertinagem, tá ligado? Fora a libertação sexual. Todos os estudiosos da liberdade sexual, na verdade, são pervertidos, fudidos, doentios. Vão tudo se fuder. É isso.